Fala, meus amores! Beijão pra vocês, vamos continuar aqui. A gente estava falando, né, sobre a formação territorial do Brasil, a construção dos espaços geográficos. Paramos ali no início do século XX, agora a gente vai focar na indústria, né? Quando a gente fala do desenvolvimento industrial do Brasil, a gente vai fazer só uma pequena ponderação para a gente começar essa análise. Primeiro, quando a gente fala que o desenvolvimento industrial brasileiro tem início na década de 30, isso não significa que o Brasil não tinha indústrias, legal? O que acontece a partir de 30? Acontece que o Brasil passa a ter uma orientação urbano-industrial. Ou seja, o Brasil, né, até 1930, ele tinha uma orientação política baseada na agroexportação. A gente falou muito disso do café, por exemplo, que vai se tornar o principal produto dessa pauta exportadora brasileira. E quando a gente fala de indústria, a gente está falando de Vargas, tá? Vargas, essa figura aqui, ó, bonitinha aqui, ó, que vocês estão vendo, certinho, Vargas está aqui. E não tem como falar de indústria sem falar de Vargas, tá? Vargas vai assumir a chefia do Executivo brasileiro, vai sentar na cadeira presidencial. Não interessa pra gente aqui, nesse momento de análise geográfica, como que se deu esse caminhar, nesse processo que levou Vargas a assumir a cadeira de presidência em 1930, né, ficar por um longo período de 15 anos, a chamada Era Vargas, depois voltar eleito em 1950 até o ano de seu suicídio, né, em 1954. Isso depois vocês vão ver com calma em história, no seu momento apropriado. Importante perceber que Vargas queria modernizar o Brasil. E Vargas, para modernizar o Brasil, era a mesma coisa que industrializá-lo. Então o Brasil passa a assumir essa característica urbana industrial. Não é tão difícil de entender. Quem eram os países mais ricos, economicamente mais poderosos, politicamente mais influentes? Eram justamente as grandes nações industrializadas, né, que iniciaram seu desenvolvimento. Na Inglaterra foi a primeira, depois porções da Europa, depois extrapolando a Europa, chegando aos Estados Unidos, Japão. Então eram justamente essas grandes nações industrializadas que eram justamente as principais potências econômicas. Então a gente precisa entender essa relação. Do outro lado, a gente precisa entender que desenvolvimento industrial está diretamente relacionado ao avanço do processo de urbanização também. Esse crescimento, né, da população residente em áreas consideradas urbanas em comparação à população residente em áreas rurais. Então a gente consegue perceber isso diretamente, tá? Uma outra figura importantíssima é essa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui Juscelino Kubitschek, o seu símbolo, né, a questão do automóvel, a indústria automobilística, que representa o importante símbolo dessa modernização capitalista, né? O automóvel representa o individualismo, representa um bem de consumo, né? O automóvel representa a liberdade, bacana. Então, a gente vai perceber que o automóvel representa muito bem essa nova atmosfera econômica, né? Que começa com Vargas dá a base, né, do desenvolvimento industrial, as primeiras indústrias de base começam com Vargas, mas é em JK que nós temos, né, o desenvolvimento dos bens de consumo duráveis, como por exemplo os automóveis. E com isso nós temos um processo, né, um avanço de um processo de integração territorial através de rodovias que trazem tantos problemas, né, para o Brasil até hoje. A implementação de rodovias para integrar as regiões brasileiras, né, para integrar essas várias regiões e ao mesmo tempo acabar com aquela lógica, né, de ilhas econômicas, regiões que não se comunicavam, criaram uma identidade econômica. A gente vai perceber que essa opção foi pela rodovia por vários motivos. Né? Entre eles, era a opção de menor investimento, era a opção mais rápida, né? Ao mesmo tempo representava modernidade, né, que aquele ambiente exigia, só que por outro lado é um meio de transporte, né, caro, de alto custo de manutenção, a relação entre combustível e capacidade de carga elevadíssima, né? E um país territorial, né, de grande extensão territorial como o Brasil, ele precisava desenvolver um transporte intermodal, interligando outras regiões, outros meios, né, de transporte, outras modais de transporte. Então essa opção pelo rodoviarismo é muito complexa. A gente acompanhou isso, por exemplo, né, na greve dos caminhoneiros. Ano passado, né, a gente tem mais de 70% do nosso deslocamento feito através de rodovias. Então vocês perceberam qual o tamanho do impacto disso, né? Fora isso, as problemáticas ambientais, certinho? Mas vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, por favor, nesse gráfico. Reparem, né, como se dá o processo de crescimento da população residente nas áreas urbanas em detrimento das rurais. Reparem que a partir da década de 40... nós temos um avanço muito forte dessa população urbana, que está representada aqui em azulzinho, né?
Porque você tem um processo migratório, a cidade vai atrair muita gente, né? A indústria vai criar emprego, vai ser a principal atividade na cidade que vai gerar emprego, vai ser a primeira e a grande atividade econômica na cidade que vai gerar emprego. E ao mesmo tempo você começa a perceber o seguinte, caramba, essa população sai do campo, é atraída para a cidade, essa população sai do campo, que o campo também está se modernizando, está gerando desemprego, o pequeno agricultor não consegue competir com o grande empresário, né? E a cidade está avançando, as políticas públicas direcionam para a cidade, então você tem a modernização do campo, que gera exclusão, gera desemprego, mais a atração na cidade, cara, a população vai para a cidade, certo? Chegando lá, ela não vai se dedicar à produção, ela vai se dedicar, né, à produção de alimentos, ela vai se dedicar à produção, né, industrial, e com isso, necessariamente você tem o desenvolvimento de outras atividades também na cidade relacionadas ao setor terciário, né, que é o setor de comércios, de serviços, e essa disputa pelo solo urbano, né, a população querendo morar nas cidades, a disputa nas áreas centrais, levam, né, essa verdadeira onda de verticalização. Olha a representação disso, né? Prédios, né, monstruosos que exemplificam isso, como era difícil conseguir uma parte, né, do território urbano na cidade, a necessidade de adequação do espaço, de utilizar esse espaço leva esse processo. Então acho que os prédios representam muito, né, esse cinza, esse concreto, né, representa muito esse processo de urbanização brasileira, que foi um processo desigual, um processo, né, que trouxe bastante consequências, mas que foi progressivamente alterando a configuração geográfica brasileira e construindo novos espaços, tá? Outro fator aqui importante é o avanço da fronteira agropecuária, né, exemplificado aqui por esse mapa pela soja, né? Reparem que a fronteira da soja, o avanço da agricultura da soja segue no sentido sul-norte. Reparem aqui, ó, certo? Ela segue o sentido sul-norte, avançando sobre áreas de pastagens, empurrando as pastagens vão empurrando as áreas de floresta e de vegetação natural, como o cerrado. Hoje, né, essa fronteira agropecuária já está nessa região aqui, ó, ocupando grandes parcelas da Amazônia, né? Na região chamada de Arco Sul do Desmatamento. E progressivamente o avanço dessas atividades vão modificando o território brasileiro, vão construindo novos espaços geográficos no Brasil, certo? Outro ponto aqui para finalizar, para a gente destacar, é justamente a Constituição de Brasília. Também, ó, em JK. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, Tiradentes, né, que a gente comemora nesse dia, transferindo a capital do Rio de Janeiro para o interior. Segundo JK, necessário para integrar as outras regiões, ao mesmo tempo para fugir do foco, né, de pressão social, muita gente, né, protestando, onde você tinha mais pessoas, né, nos grandes centros do Sudeste, inclusive no Rio de Janeiro, onde era a capital. Você, né, inclusive, tinha uma justificativa militar, né, tirar a capital do Brasil do litoral, né, onde você tinha menor proteção para um possível ataque, uma estratégia militar, certinho? Mas, de fato, né, Brasília sendo inaugurada, ao novo boom aí, de avanço para as regiões centro-oeste avançando para a região norte a partir da ditadura militar, e o Brasil foi progressivamente incorporando mais territórios à sua lógica econômica, e ao mesmo tempo, né, essa ocupação socioeconômica permitiu a construção de novos espaços. A gente não pode deixar de falar, como eu citei aqui para vocês no esqueminha, que o avanço dessas atividades, que vão se tornar grandes motores da ocupação de territórios, da construção de espaços geográficos ao longo do século XX brasileiro, né? A indústria, a urbanização, o avanço da fronteira agrícola, o deslocamento para a capital, da capital do país para o interior do território, para a região centro-oeste, né? Para Brasília, isso não foi isento de contradições, sobretudo criando grandes impactos socioambientais, grandes impactos socioeconômicos, né, que são severos e exigem, né, importantes políticas, grande conscientização, são fatores, né, de grandes problemáticas atuais que a gente tem que enfrentar, tá bom? Então, galera, é isso, certo? Agora é só fazer os exercícios referentes ao capítulo, anotar as dúvidas, enviar os e-mails, tá? Tô à disposição de vocês. Aqui, ó, forte abraço, brigadão, a gente continua, tá bom? Ó, beijão, fiquem com Deus.